Se você é um profissional da saúde, você tem receio, incomoda para você vender, nesse vídeo você vai entender como não vender, mas fazer sempre com que o seu paciente escolha o melhor caminho, que é o tratamento, o programa, um protocolo, caso você já os tenha criado, o procedimento, e você os faça adquirir e comprar isso ao final da sua consulta, ao final do seu primeiro atendimento. O que a gente vê por aqui é um volume gigantesco. Nós temos mais de 1000 consulados, clientes que passaram por consultorias em seus consultórios do clínica. A gente vê sempre o mesmo padrão. Profissionais incríveis, pessoas com pós-doutorado, ensinando em faculdades, ensinando em USPs da vida e não conseguem fazer as coisas profissionalmente, financeiramente andar tão bem. Porque você precisa, no final da sua sessão, consulta, avaliação, você precisa ter a pessoa comprar de você, não é? E aí você passa a prestar o seu serviço. Então eu quero compartilhar com você algumas coisas, mas eu quero que a gente faça uma brincadeira aqui, ok? Entra na ronda e responde mentalmente. Você prefere pizza ou sushi? Você respondeu, ok. Vamos lá então. Você prefere sushi ou churrasco? Você prefere churrasco ou pizza? Ok. Escolheu uma dessas opções, certo? Muito bem. Agora, imagine que você esteja vendo aqui aquelas pipocas de cinema, sabe? E você está vendo a tabela. Pipoca pequena, R$15. Pipoca média, R$16. Pipoca grande, R$18. E você ganha uma Coca-Cola a zero ou a não zero. Agora, o que você prefere? Eu não tomo Coca-Cola e não como pipoca. Finge que você toma Coca-Cola e come pipoca. Qual você escolheria? A grande, R$18, mas vem a Coca-Cola, não é? Se fosse só a grande, R$18, sem a Coca-Cola, você já escolheria tendenciosamente a grande, porque muito pouca diferença de preço e muito mais benefício. E quando adiciona a Coca-Cola, melhor ainda. Vamos entender um pouquinho do racional que está aqui. Vamos lá. Primeiro, quando eu falei pizza ou sushi, você escolheu uma das duas opções. Quando eu falei churrasco ou sushi, você escolheu uma dessas duas opções. Quando eu falei churrasco ou pizza, você escolheu uma das duas opções. Você percebe que a sua cabeça nem pensou em hambúrguer, em comida mexicana, em comida árabe, em massa. Você não pensou sobre isso. Por que isso acontece? Porque a mente humana, ela quer economizar energia em tudo. E no final da sua consulta, o que você quer é que a pessoa tome a decisão de aderir ao seu programa, ao seu protocolo, ao seu procedimento, correto? Mas por que ela não faz isso? É porque não está simples para ela tomar a decisão. Não está tão vantajoso fechar naquele momento a decisão. E você vai entender ao longo desse vídeo como que você organiza as coisas para que isso passe a funcionar. Aí. Então, entendendo que sempre que você dá duas opções, você simplifica o processo de tomada de decisões para o seu paciente, para qualquer pessoa. E quanto mais fácil for a pessoa escolher, menos ela vai pensar. Porque se você assim, o que você prefere? Que comida você gostaria de comer? Deixa eu pensar. E quando a pessoa entra nesse mundo do vou pensar, ela vai para a lua. E muitas vezes você não quer que ela fique pensando demais, você simplesmente quer que ela escolha fazer ou fazer o seu procedimento, seu programa, seu protocolo, seu tratamento. Muito bem, entendido isso? Simplificar as decisões, sempre dar duas opções facilita muito. Vamos entender agora por que a pipoca grande do cinema foi escolhida. Vamos entender agora o cara que montou pipoca pequena 15, a média 16, a grande 18 e ganha Coca-Cola. Você concorda que o cara que montou essa proposta, ele já queria vender a grande a 18 com a Coca-Cola? Já queria, porque não faz sentido eles botar uma grande a pequena 15, média 16 e grande 18. Não faz sentido nenhum, né? A construção da proposta, do produto que ele já queria vender, já foi pensado para que aquele produto fosse escolhido. Então, veja, ele não vendeu, ele condicionou a escolha do melhor produto que ele julgou que era o melhor produto. Porque na minha vida, a área de saúde, não é assim. É que nem pipoca. É verdade, mas a gente não está discutindo sobre pipoca do cinema, pizza, churrasco ou sushi. A gente está discutindo sobre a engenharia psicológica para tomar decisões. E se você ficar bom nisso, você vai conseguir impactar muito mais pessoas. E, obviamente, estou conversando com pessoas aqui que são pessoas retas, moralmente corretas, que entendem que vender aquilo que a pessoa não precisa é espiritualmente errado. A conta sempre chega. Entendido isso, a pergunta então é, Lucas, bom, então eu preciso, se entendi bem, dar duas opções no final da consulta. Agora eu vou te explicar a lógica que a gente chama aqui de bifurcação clínica, que é uma grande peça do dominó que a gente aplica no nosso metodologia, você vai conseguir entender um pouquinho melhor agora. A bifurcação clínica existem dois caminhos. Esse caminho acontece ao final da sua consulta. Vamos entender aqui, consulta acabou. Primeira consulta, avaliação acabou. Você aqui tem a demanda clínica que o paciente apresentou e você tem o diagnóstico e você tem a conduta clínica. Correto? Tendo isso feito, se a pessoa tem uma lombalgia, a exemplo, você é um fisioterapeuta, a pessoa precisa, didaticamente, 10 sessões.
sendo 2 por semana, o que vai dar mais ou menos 8, 10 semanas. Muito bem, então a pessoa vai tratar a lombalgia dela se ela fizer 2 sessões? Não. Adianta a gente vender 20 sessões? Não precisa, porque precisa de 10. Não, vou vender mais porque é melhor. Errado. Você vai oferecer para a pessoa que ela precisa. E aqui mora aquilo que vai sustentar você na sua carreira no longo prazo. Não fique oferecendo coisas que as pessoas não precisam. Mas também não faz sentido e não é justo que a pessoa que precisa fazer 10 atendimentos, ela adquira a sessão avulsa, paga a sessão, vem, paga a sessão e vem, paga a sessão e vem. Ou seja, entendemos que no final da sua consulta, tendo você o diagnóstico, a demanda clínica, a conduta clínica definida, você precisa o quê? Embalar essa conduta clínica num programa de tratamento, num plano de tratamento, num protocolo de tratamento. A depender da sua profissão, procedimento e afins, o nome muda. Então, a partir disso, nós entendemos que serão 2 caminhos. Um é, a pessoa vai fazer sessão a sessão, consulta a consulta, procedimento a procedimento. E não vai ser tão vantajoso. E não vai ser tão mais barato. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho para você, porque os valores não podem ser iguais. E não podem ser tão perto um do outro. E aí a pessoa aderindo ao plano, programa, protocolo, procedimento, a gente tem vários benefícios. Então, entendi que no final da avaliação consulta tem que acontecer esses 2 caminhos, que hoje não existem ou existem mais ou menos. Agora vamos lá. Quando eu tinha 21 anos, eu comprei uma Ford Ranger Sport 2008. Era um negócio da hora. Eu fui fazer o seguro desse carro e esse seguro era R$ 11.800. Dinheiro demais, né? Hoje eu tenho uma Mercedes e que é muito mais potente, muito mais legal e muito mais caro do que aquele carro lá. Só que hoje o seguro é 3 vezes mais barato. Mas por quê? Vamos entender? Eu tinha 21 anos, solteiro, sem filhos, com um carro que era Sport, que tinha uma cavalagem razoável. Mas por que era mais caro do que talvez o mesmo carro, ou agora um carro até melhor, mais potente, etc? Eu tenho 31 agora, no momento que eu faço esse vídeo. Só que agora eu sou casado, agora eu tenho filho. Agora eu sou empresário, eu tenho muitas coisas aqui que devem ser avaliadas lá. Mas, vamos lá, me ajuda a entender, vai? Isso é importante, vamos construir esse pensamento. Por que o abençoado de 21 anos, o carro era 35 mil reais, pra você ter noção, não era um carro, cara. 11 mil reais por ano, era 3 anos, eu tinha pago em seguro o valor do carro. É porque o cara de 21 anos, sem filhos, não casado, com aquele carro, tinha muito risco de dar acidente, de dar problema e fazer o seguro pagar, correto? Só que se você parar pra pensar, o plano de saúde também não é assim. Você é mais velho, cheio de doença, o plano de saúde vai cobrar mais de você do que ele cobraria de um cara de 30 anos. Por quê? O risco, quanto maior ele é, maior é o preço que você paga. Estamos de acordo? Então, por que diabos, quando a pessoa faz a consulta com você, e no final dessa consulta você pede para que ela siga um tratamento, o valor do atendimento avulso, do procedimento avulso e tudo avulso é exatamente o mesmo do que se ela comprar isso num pacote ou muito pouca diferença. É porque você não entendeu que, bem na real, o valor do avulso deveria ser mais caro. E para isso tem uma matemática, a gente bota isso numa fórmula. Mas a efeito didático, eu quero que a gente pense no seguinte, tá? Esse fisioterapeuta, que eu vou dar exemplo aqui com um fisioterapeuta, pode ser um médico também, tá? Mas vamos dar com um fisioterapeuta, que eu já peguei o exemplo da lombalgia. A sessão dele no tratamento é R$250, beleza? 10 sessões, R$2.500. No tratamento, dentro do plano. A pessoa aderiu ao plano e diz, vou fazer as 10. Não vou me dar alta porque eu me comprometi com as 10. Eu já paguei no cartão as 10. Já assinei até um termo de comprometimento com o tratamento. A gente tem isso aqui na mentoria, muito legal. Quanto que seria a sessão avulsa? Eu vou inventar um valor, um efeito didático, porque tem uma conta que é feita. R$350. Ai, mas ninguém vai pagar R$350. Puta, a ideia é essa mesmo. A pergunta é, você se sente um filho da mãe, ladrão, se alguém um dia te pagasse 350, ou você acha que a sua sessão vale 350? Que o seu procedimento vale mais do que você hoje está cobrando efetivamente? Que o seu procedimento A, que você hoje cobra 5 mil reais, ou ele vale 10? Ou se ele vale 10, então você pode dizer, o valor é 10. Mas você aderindo ao procedimento ao final desta consulta, eu entendo que você está comprometido, então por isso posso fazer um valor diferente para você. Veja, as pessoas, se no final da consulta, avaliação, você não condicionar lá o fechamento imediato, beijo, a pessoa vai embora e esquece de você. 95% dela, você sabe disso, né? E é assim que nós precisamos pensar. A pessoa tem um problema, eu tenho tratamento, o tratamento tira ela do ambiente de sofrimento interno, psicológico, emocional, físico, os 3, social também, né? Como é que eu faço para a pessoa adquirir o tratamento? Bom, preciso criar motivos para ela fechar na hora, porque se ela não fechar na hora, depois ela tende a não fechar. Então a gente vai ter, um caminho é bifurcação, lembra? Consulta, avaliação, avulso, mais caro, menos vantajoso no plano
mais vantajoso, paga parcelado, tem um bônus A, ganha Coca-Cola, entendeu? Mas essas vantagens todas são associadas ao fechamento ao final da consulta. Eu vou te explicar por quê. Existem duas alavancas, que você precisa usar as duas e puxar as duas ao final da consulta para a pessoa fechar ao final da consulta, ao final do primeiro atendimento. A primeira é alta vantagem. O que é vantagem? Eu posso dar vantagem dando desconto, mas eu posso dar vantagem adicionando um bônus, algo que tem um custo baixo para mim e alto valor percebido para o paciente. Eu posso dar condições de pagamento. Tem gente que não consegue fazer implantes, né? Vamos dar um exemplo melhor? Pode ser. A gente tem muitos médicos, né? Especialmente médicos da medicina estética, junta protocolo com não sei o que, equipamento Y, não sei o que, vai dar 15 mil reais. E se eu der para a pessoa pagar em 12 vezes de, 1.500? 15 mil é pesado, mas 12.500 ela dá conta. Então eu posso dar vantagem de pagamento em 12 vezes só se ela fechar o final da consulta. Eu posso dar como bônus uma sessão de toxina botulínica, caso ela venha fechar o protocolo com todos os procedimentos e afins no final da consulta. O que mais eu posso fazer? Posso dar um desconto em relação ao valor, que seria 20 mil no protocolo, fechando tudo vai dar os 15 mil, vai 12 de 1.500. Ou seja, eu preciso associar a vantagem tendo fechado ao final da consulta. Mas veja, não basta você ter vantagem. Você precisa associar, segunda alavanca, escassez, ok? Escassez. Se você tiver vantagem alta e baixa escassez, você diz, mas tudo bem, muito legal essas vantagens, eu posso voltar semana que vem e te dizer se eu compro ou não compro? Aí você diz, então, deixa eu pensar, pode. Você diz, então tá bom. Então, alta vantagem, baixa escassez, a pessoa procrastina e tende a não comprar. Agora imagina, você tem que comprar agora, hein? Compra agora, senão você vai morrer. A pessoa diz, o que eu ganho se eu comprar agora? Não ganha nada, não. Então não vou comprar. Então, alta escassez, baixa vantagem também não gera decisão de compra. Decisões de compras imediatas são a união entre vantagem e escassez. E por isso, o que a gente quer? Que o paciente, tendo feito nosso diagnóstico, nós devemos definir a conduta clínica. Nós já sabemos que 90%, 80% dos casos a gente já pode prever. Vai ser 5, 10, 15 sessões, 20 sessões, se for um fisioterapeuta. Vai ser, rejuvenescimento facial, 2 toxinas no ano, mais um preenchimento, por exemplo, com ácido hialurônico. Estou inventando. Lucas, não dá para engessar. Eu concordo, dá para engessar, mas você sabe que tem um monte de coisa que sempre acontece. Cada 10 pacientes que vêm com essa demanda, 8 é esse caminho. Você pode embalar isso num programa, num protocolo, e já precificar, e já deixar tudo pronto, para no final da consulta você não ter que montar nada, já está pronto. Então, a ideia sempre é que no final da consulta a pessoa tenha decidido aderir à sua indicação clínica, só que a sua indicação não será avulsa, a sua indicação será isso, mais isso, mais isso. Se você fizer de forma avulsa, dá esse preço, não tem essa vantagem, etc. Mas no plano, vindo a fechar na consulta, no final dessa consulta tem essa vantagem. Magicamente, entre aspas, né? Magicamente, eu faço isso há 10 anos, né? Então eu descobri que os nossos clientes vêm e dizem, eu quero atrair mais pacientes. A verdade é que eles não querem atrair mais pacientes, eles querem mais dinheiro. E existem mais dinheiro simplesmente ajudando quem já chega no seu WhatsApp para vir para o primeiro atendimento e fazendo com que o primeiro atendimento se converta de fato em tratamento completo. Seja o nome que você for dar para isso. Tratamento completo, porque você não ajuda as pessoas quando elas escolhem o caminho avulso. A pessoa escolhe o caminho avulso, ela se dá alta. Por se dar alta, ela não resolve. Por não resolver, ela não fica satisfeita. Por não ficar satisfeita, ela não te indica. Pode inclusive falar mal e aí nem você nem ela estão satisfeitos. Olha que jossa. Complicado, né? E aí, fez sentido para você? Conseguir abrir a sua mente sobre por que você deveria trabalhar com planos, programas, protocolos ou uma solução completa que você pode dar outro nome? Você entendeu por que a gente tem que levar a pessoa no final a ter 2 caminhos e a gente não tem que se esforçar para vender? Meu Deus, tem que vender. Não, você precisa saber construir toda a jornada até o final da consulta e como você, tendo construído, como é que você precifica, isso é muito importante, que nome você dá é muito importante, como que você apresenta o programa, como é que você faz a transição ao final da consulta para falar dos procedimentos, dos tratamentos, das sessões, das consultas, como é que se trata sobre preços, como é que se lida com fechamento, como é que se lida com vou pensar, tudo isso são situações que de fato acontecem e você precisa cuidar disso. E óbvio, né? Espero que esse vídeo já tenha sido uma bela aula para vocês. Se você quiser aprender um pouquinho mais e saber como implementar esse tipo de metodologia chamada fórmula da previsibilidade, qual a gente teve assim o privilégio, né, de acabar descobrindo, porque a criação de metodologia no final é uma descoberta do que funciona e como você organiza isso. E minha cabeça é muito boa para fazer isso. Já criei algumas metodologias e essa é uma das que
tem mudado a carreira, e não só a carreira, né, mas as vidas dos pacientes. Então, se você quiser ajuda para implementar, existe a possibilidade de você ter, dependendo desse vídeo, é claro, né, se você ainda está vendo em 26, ainda tem a possibilidade de você tocar em algum link aqui na descrição e solicitar uma reunião individual com um consultor sênior, e lá ele vai te dar atenção, vai entender sua situação, vai entender como é que você está vivendo, o que você está errando, já vai fazer apontamentos, já vai fazer correções com você, e se fizer sentido, vocês conversam sobre alguma continuidade. Não tem pegadinha, não tem letras miúdas, nosso trabalho a gente leva muito a sério, e se eu gerar valor para você, a tendência é que muitas vezes você queira seguir com a gente. É assim que a gente sempre fez. Combinado? Espero ter ajudado. É isso. Curte, compartilha com um colega e principalmente se inscreve no canal para a gente poder continuar gerando valor para você. Valeu!